Good morning, bom dia para todos vocês que verão, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Estamos crescendo, né? De ontem para hoje, muitas pessoas se inscreveram, muitas dentro do meu padrão de crescimento, né? E organicamente. Muitas pessoas entraram no canal e eu estou muito feliz com isso. A gente tem que fazer aquilo que nós temos aptidão para fazer. Quando você não faz aquilo que você tem que fazer, você fica desequilibrado. As perturbações que as pessoas vivem está relacionada a elas não estarem fazendo o que elas precisam fazer. Cada um de nós temos uma missão na Terra, uma aptidão. Olha que manhã bonita, né? O sol nascendo. Então, quando nós fazemos o que nós temos que fazer, nós entramos em equilíbrio. Uma das coisas que faz o ser humano estar em equilíbrio é ele estar fazendo aquilo que ele precisa fazer. Ele precisa fazer. E isso é muito mais forte do que qualquer coisa, qualquer argumento. Porque faz parte da nossa intenção energética da própria criação. Cada ser humano que é feito, que é colocado nesse planeta, ele vem com uma intenção. E essa intenção também é o que cria sociedades. Eu acho lindo isso, a névoa, ó. Que lindo em cima do vale. Uou! Louvado seja Iá, né? Glória a Deus, como você chamar. Então nós somos intencionados pelas leis do universo na Terra. Em algum momento nós nos desconectamos dessa intenção. A intenção da própria vida. Você que está aí depressivo, frustrado, triste, porque você pensa que a sua vida não acontece. Desliga o limpador. É porque tá ficando... Isso acontece porque você está entulhado. Na minha forma de pensamento, né? Talvez seja outra coisa, mas eu caminho dentro dessa... Quando você vai chegando aos 50 anos, você tem algumas coisas definidas dentro de você. Não tem como argumentar contra isso que é definido dentro da alma, que vai amadurecendo, né? A maturidade, na verdade, não é envelhecer. A maturidade é despertar, é clarear. Então você vai vivendo claridade na vida, você vai percebendo a vida como ela realmente é. Então, um dos aspectos que faz a gente viver uma vida meio perturbado, entulhado, é não estar fazendo aquilo que deveríamos fazer. E tá fazendo isso que eu tô fazendo também, dentre outras coisas, é estar alinhado à intenção do universo a respeito da minha vida. Eu nasci para fazer também essas coisas. Eu nasci para me comunicar. Se eu não me comunico, aí eu vou ficando doente. Aí você vai ficando doente, se você não tá fazendo o que você tem que fazer, no meio forma de pensamento. E você vai se frustrando, vai ficando amuado até morrer. Quando nós fazemos o que nós temos que fazer, nós potencializamos o fluxo da vida em nós. E eu quero hoje compartilhar com vocês, rapidamente, as vozes que manifestam na nossa cabeça. Você ouve vozes? Aqui na América, se você fala para uma autoridade, um professor, um médico, um policial, se ele te aborda e você fala, eu tô ouvindo vozes, você já vai ser internado na psiquiatria rapidinho. Porque para eles aqui, você ouvir voz é você estar em estado de loucura blaster. Mas eu vou tentar explicar a minha forma de compreender essa questão das vozes. Pelo fato de estarmos vivendo dentro de uma dualidade, condicionados como humanos na terceira dimensão, nós estamos dentro desse, vamos dizer assim, labirinto da dualidade.
aonde é ensinado, quando nós nascemos, a luz e as trevas, segundo a interpretação humana dentro da dualidade. E na minha opinião, isso não tem a ver com a luz infinita, a fonte criadora. Tem, mas não da forma que nós pensamos. Então, uma das vozes que você ouve na sua cabeça é a voz da luz. A voz da luz, porque a dualidade ela tem duas polaridades, a luz e as trevas, o sol e a lua, o macho e a fêmea, o forte e o fraco, o grande e o pequeno, o inteligente e o ignorante. Então isso tudo é dualidade, né? E o ser humano ele é condicionado dentro dessa realidade e a sociedade vê assim. Aquilo que é potencial para a sociedade, ela potencializa ainda mais para o desenvolvimento. Uma dessas vozes, que é a voz que é obediente ao critério social. Essa é a voz da luz, é a voz de Deus, é a voz que é ensinado dentro das churches, é a voz que é ensinado dentro do âmbito da espiritualidade moderna. Mas por um outro lado existe a voz da darkness, a voz das trevas, a voz do diabo, a voz do demônio, a voz que é ensinado dentro das dealers de droga, dos prostíbulos, que é ensinado dentre vários movimentos sociais, que é considerado pela luz como a voz do diabo. Mas essas duas realidades são polaridades da dualidade que comunicam dentro do nosso ser. Porque o humano, a matéria, a carne, ela está dentro da dualidade. Então ela ouve luz, Deus, e ela ouve trevas, o diabo. Ela ouve céu e ela ouve o céu segundo a interpretação humana e o inferno segundo a interpretação humana. Então essas duas vozes precisam estar bem definidas e compreendidas dentro de nós. Nós ouvimos a voz de Deus e também ouvimos a voz do diabo, e nós acreditamos que essas são as nossas vozes. E muitas pessoas se suicidam, se matam, entram em depressão e frustração por causa dessas vozes. Isso é também um aspecto da polaridade, aonde nós estamos condicionados. Aí o que acontece? Nós somos ensinados a rejeitar as trevas. Assim como quando estamos condicionados na polaridade darkness, nós somos ensinados a afrontar a luz. E fica essa guerra, uma guerra interior, uma falácia dentro da nossa mente, e nós pensamos que isso tudo somos nós. Isso tudo somos nós também. Mas o que acontece? A maneira que nós interpretamos e compreendemos isso é o que gera tantos problemas na nossa alma. Essas vozes, elas aprisionam a nossa alma. E para vivermos a libertação da alma, viver a liberdade da alma, que o ego, que também é o condicionamento dessas vozes dentro de nós, nós precisamos compreender de fato como que essas coisas funcionam. Nós não somos ensinados a entender isso. Nós precisamos entender essa luz que fala dentro de nós e essas trevas que falam dentro de nós. Porque o humano está condicionado a isso. Se você não entender isso, isso governa a sua vida. É isso que vai matando os seres humanos. Então nós temos essas duas vozes, que são as vozes das trevas, que está no ser humano, todo ser humano. Todo pastor, todo padre, todo espiritualista tem isso. E também nós temos as vozes, essa dualidade que se comunica com as nossas vidas. Mas nós também temos uma outra voz que fala dentro de nós, que é a voz da nossa ancestralidade. Tem muitas dores que nós sentimos que não são as nossas dores no sentido do agora ou literal. São dores e vozes daqueles que vieram antes de nós, as coisas que eles passaram, e essas vozes clamam dentro do nosso DNA, dentro do nosso sangue.
destrinchar essas vozes, compreender essas vozes, é um dos passos que precisamos ter para ter uma liberdade consciente, fora do âmbito do dogma, das regras religiosas, das regras da espiritualidade que estão sendo construídas cada dia mais na Terra. E quando o eterno, a luz infinita se manifesta em nós, quando a coisa começa a clarear, uau, é muito difícil, gente. É muito difícil. No meu caso, eu quase morri. Eu fui sepultado em vida umas 3, 4 vezes. Eu tive que fazer o luto de ciclos da minha existência algumas vezes. E não foi nada fácil. Pelo contrário, foi muito difícil. Quando nós começamos a tirar o governo da dualidade da nossa existência. Existe a voz da luz, a voz das trevas e a voz da ancestralidade. E existe a voz do nosso in-self, da nossa consciência. E até entrarmos dentro daquilo que realmente é a nossa consciência, que de fato é a intenção do universo para esse ser que nós estamos habitados conscientemente, é um trabalho devastador. É um trabalho devastador. Ouvir a voz do nosso in-self, do nosso eu interior, do nosso eu superior, da nossa consciência. Essa é a nossa missão. Mas para você chegar nesse lugar, é uma corrida, é um rolê, é uma trip crazy. Existe todo um processo difícil, alegre. Nós somos jogados de um lado para o outro dentro da dualidade, luz e trevas, como se fosse uma bolinha de ping-pong. Se você não compreender isso, você fica toda essa vida humana sendo jogado de um lado para o outro. Se você entra na luz, como é ensinado dentro da sociedade, dentro das church, e você fica dentro daquele critério de luz, as trevas te pedem. Se você entra nas trevas, a luz te pede, e você fica sendo jogado de um lado para o outro. E existe uma passagem nas escrituras sagrada dentro do cristianismo que diz assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. É a história de um homem chamado Davi. Esse cara, ele entendeu isso. E o próprio Cristo do cristianismo também entendeu isso. Ele teve que entrar dentro das densas trevas. Ele saiu da profunda luz e entrar nas densas trevas para viver o seu humano em equilíbrio pleno, segundo a voz da sua própria consciência, do seu eu superior, e viver a intenção do universo para ele cumprir o seu propósito, a sua missão na Terra. Na verdade, esse assunto ele é muito longo. E para o meu vídeo não ficar tão longo assim, eu vou terminar ele. Depois eu faço a segunda parte dessas ideias. Mas para terminar, eu quero dizer para você o seguinte: você que vai me ouvir, se você não governar essa luz que é ensinado dentro da dualidade, dentro da tradição social, se você não governar essas trevas que é ensinado dentro da tradição social, elas governarão você. E elas comerão você com farinha. Essas dualidades que a matéria está condicionado não é brincadeira. Mas, se é em balance, e o balance vem quando você começa a compreender e você tem a aceitação de tudo isso na sua vida, você não rejeita mais. Essas forças da dualidade começam a diminuir. Elas vão perdendo força. Por isso que se existe psicanalista, psicólogo, terapeuta, psiquiatra. Essas profissões, elas nascem pela falta da compreensão do humano nesses assuntos. O humano não é ensinado. Os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, eles têm o conhecimento desse assunto. Alguns, profundamente. Outros não, também não sabem. Eles vão ali e vira papagaio de pirata também. Eles têm uma formatação dentro de uma universidade,
mas eles não sabem. Mas dentro da faculdade de psicanálise, psicologia, eles aprendem esses princípios para lidar com o ser humano. E eles ganham muito dinheiro com isso. Eu estou tentando te explicar aqui, compartilhar esse assunto. Free, de graça, para a libertação do humano. Então governe sobre a dualidade. Aceite a luz que está em você, na sua matéria. Aceite as trevas que estão na sua matéria. E entre em equilíbrio. Quando você entra em equilíbrio, o que é estar em equilíbrio? Não está sendo mais governado pela dualidade, mas você governando a dualidade, colocando a luz e essas trevas trabalhando para você, para o desenvolvimento desse humano que você é, que você está experienciando agora. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de comentar, compartilhe esse canal, ajuda o desenvolvimento, o crescimento dele. Os meus primeiros vídeos no canal, você vê uma manifestação meio furiosa. Essa fúria está relacionada ao condicionamento humano, que ele quer impor como a verdade absoluta. E não existe verdade absoluta. A América não tem a verdade absoluta. A China não tem a verdade absoluta. A igreja não tem a verdade absoluta. Nada dessas coisas tem a verdade absoluta. A verdade absoluta está fragmentada. Se você quer estar mais perto da verdade, começa a não mais julgar, mas ter um espírito crítico. O espírito crítico faz as coisas crescerem. O julgamento faz as coisas diminuírem. Saiba discernir o que é julgamento do espírito crítico. O espírito crítico temos que ter, porque não é qualquer coisa que nós temos que aceitar. Normalmente as linhas de pensamento se apresentam como verdade absoluta. E com o espírito crítico você para e você diz, não, não é. Porque a verdade absoluta está relacionado ao todo, não a uma porção ou uma corrente de pensamento somente. Então a verdade fragmentada está dentro do cristianismo, do islã, do budismo, todas essas correntes de pensamento que existem dentro das civilizações, dentro da etimologia das civilizações, dentro da antropologia das civilizações, dentro da teologia, dentro da espiritualidade, tudo isso somatizado é a verdade absoluta, é aquele vaso, aquela taça, aquele copo que se quebrou, que está fragmentado na humanidade. O Eterno não vai dar para uma civilização somente a verdade absoluta. A verdade absoluta está dentro de cada chinês, fragmentada, mas somatizada com o africano, com o tibetano, com o polinésio, com o havaiano, com o brasileiro, com as tribos indígenas. Isso é a totalidade. É o todo, gente. É o todo, é o oceano, é o universo. O universo é a verdade absoluta, não uma estrela. Uma estrela é uma expressão dessa verdade, mas não a verdade absoluta. Paz profunda, paz e bem. Tamo junto.